Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Aqui é Graciele Risenberg, sou terapeuta holística, focalizadora de danças circulares sagradas, círculo de mulheres e muitas outras funções que nós mulheres somos multifunções na maioria do tempo, não é? Mas o vídeo de hoje é de mais uma experiência, vivência minha, que eu tirei alguns aprendizados e conversas com outras pessoas e alguns estudos, enfim, que possam ajudar, né, alguém, ou se não seja você que está assistindo, você pode saber de alguém que saiba, né, ou de alguém que esteja precisando, né? Então, curte, compartilha, se inscreve no canal, assim você vai receber sempre os vídeos quando eu fizer e vai ajudar a divulgar o conteúdo, tá bem? Então, a pauta de hoje é medo, dúvida, né? Aqueles momentos na vida em que às vezes a gente congela, né? Então, assim, o cérebro da gente, por natureza, quer nos proteger, né? É do nosso instinto animal. Então, por mais que a nossa situação esteja não tão boa, não esteja como a gente gostaria, e em busca daquilo que a gente quer, faz a gente sair de uma situação segura e cômoda em que a gente se encontra. E o nosso cérebro não quer isso, ele não quer trabalho, né? Ele quer aquela coisa rotina, todo dia a mesma coisa, aquilo que ele já é acostumado, né? Então tudo que você for fazer que é novo, no início é muito desconfortável. Depois se torna algo rotineiro e fácil, né? Então se você refletir um pouco, olhar um pouquinho para trás, assim, situações da tua vida em que você se pegou numa situação assim que, nossa, que era muito difícil, que era uma coisa nova, e hoje você faz aquilo naturalmente, a gente esquece muito fácil disso quando surgem algumas situações na vida da gente, né? Que é um momento de desconforto ali, que mexe um pouco, que dá umas ondas, mas que depois o mar se acalma de novo. E assim acontece de novo, assim, não para, né? É o ciclo da vida, a transformação. Mas a gente se engrandece muito, a gente cresce muito a cada medo que a gente enfrenta. Na verdade, medo a gente sempre vai ter, dúvidas a gente sempre vai ter, mas você ir além do medo, com medo mesmo, tá? Então, assim, um exemplo meu, por exemplo, fim do ano houve uma situação em que meus pais, eles residem a 400 quilômetros daqui onde eu resido, né? Eles moram em Ivoti, perto de Porto Alegre, e eu moro em Aratiba, bem no norte do estado do Rio Grande do Sul. Para mim poder ir até lá visitar eles fim do ano, eu tinha que ir sozinha de cara. Eu nunca tinha feito isso. Eu sempre tive muito medo, sei lá, não confiava em mim mesma, medo de errar o caminho, medos de, sei lá, de ultrapassagem, de um monte de coisa, de não se sentir capaz, enfim. Para algumas pessoas, tanto faz ser homem ou mulher, tiram de letra isso, né? Mas no meu caso, era um medo a ser enfrentado. Eu costumo usar a palavra calcanhar de Aquiles, né? O calcanhar de Aquiles de cada um é único. Para mim, pode ser que para você que está assistindo esse vídeo, o teu calcanhar de Aquiles, que eu digo, aquilo que você tem que enfrentar, os medos que você precisa superar para ir além na tua vida, de subir mais um degrau, eu tiro de letra. Nossa, como é que pode, né? Tão fácil aquilo ali. Você nunca parou para pensar, nossa, fulano está nessa situação, eu não entendo como que pode, porque é tão fácil, é só ele fazer isso e isso. Ok, fácil para você. Agora aquilo que te incomoda, o que você não consegue dar o passo, você não consegue dar um basta, você não consegue ir além, para outra pessoa pode ser que seja facinho, né?
Então eu sempre digo assim, o calcanhar de Aquiles, a dificuldade, os medos, aquele ponto que a pessoa precisa fazer, e vai ter vários durante a vida, em várias situações. Para algumas pessoas pode ser fácil, para outras pode ser difícil e diferente para cada um em cada área da sua vida, tá? Então, no meu caso, isso era um ponto a superar, era um medo, era uma trava que eu tinha. Não que eu não dirijo, eu dirijo, mas não de pegar o carro e ir sozinho numa distância tão grande. Bom, mas eu tinha duas escolhas. Ou eu ficava, ou eu ia passar o fim do ano com os meus pais, né, com os meus irmãos. Então eu tinha essas duas escolhas. Então eu passei um dia assim, tipo, meditando, chorando, dançando, me fortalecendo, todo um processo assim para me empoderar e dizer: não, eu vou, eu sou mais eu e um dia eu vou ter que enfrentar isso, né? E vai ser agora. Fui com medo, fui com o coração batendo forte, fui. Mas provavelmente você em algum momento da vida também já passou por isso. O gosto, né? O gosto daquilo, a sensação de superação é algo assim indescritível, né? No meu caso, assim, você se fortalece de uma maneira incrível, assim. Eu voltei e foi o máximo. Deu tudo certo. Meu filho disse: mãe, tu merece nota 1000. Então, assim, foi uma superação de mim mesma, um medo que eu enfrentei. Parou por aí? Não, tem muitas outras decisões, né? Mas que a gente possa pensar assim: quanto mais eu esperar, né, para fazer algumas coisas, não vai mudar o sentimento em relação àquilo. O fato de eu pegar o carro e ir sozinha, é muito tempo que eu tinha isso, sabe? Às vezes eu nem dirigia. Então, quanto mais eu esperasse, pior ia ser. A vida me colocou uma oportunidade, me deu a oportunidade para mim me superar nessa área, né? Qual é a área que você precisa superar? Qual é a decisão que você está precisando tomar? Então, tem uma carta do tarot do Osho que eu gosto muito, que ela diz assim: tem situações na vida da gente em que a gente não vai sair delas com fórmulas e equações, ou seja, pensando ali, como que eu posso melhor fazer, como que eu vou fazer assado, tem fulano, tem ciclano no meio, tem, vou para cá, vou para lá, ou no meu caso é de dirigir, ou, né? Tem fórmulas, tem situações na vida da gente que não vai resolver isso, que a gente tem que se atirar mesmo. Sabe quem nunca pulou, sei lá, num rio, numa piscina? É fechar o olho, fechar o nariz e não pensar, né? Um outro exemplo meu foi quando eu fui pro Beto Carreiro, eu era mais jovem, para subir e descer para descer na Big Tower, que nunca foi, para dar uma pesquisada. É uma torre bem alta que você sobe, depois desce tipo em cada livro, assim, aquilo lá, a maquininha solta e você desce. Tipo assim, eu não pensei. Eu fui lá, subi, e quando tava lá em cima eu me dei de conta: bom, agora não tem o que fazer, agora tem que esperar descer. Porque se eu pensasse muito, eu não ia fazer. Então, sim, tem vezes que você precisa ponderar, analisar, criar estratégia, sim, é necessário. Mas depois disso você tem que, bom, não tenho o que fazer, é isso aí mesmo. Então eu vou ter que ir, vou ter que pular, né? Então essa carta também diz assim: se você consegue ouvir sua voz interior, o seu coração, para saber qual é a melhor decisão, caminho a seguir, ótimo. Mas se você não consegue, pula, salta e vai, que o teu coração vai bater tão forte que você vai saber onde ele está. Então tem horas que tem que fazer isso aí, né? Tem que ir com medo mesmo, tem que ir com dúvida mesmo, porque a vida terrena é uma experiência, né? É acertos e erros. O que importa é você aprender com os teus erros, não repeti-los. Mas a gente fica quem sabe numa educação, na sociedade, que a gente não pode errar, né?
Não pode tomar decisões erradas, não pode fazer algo errado, mas como que eu vou evoluir, como que eu vou aprender se eu não experienciar, né? Se eu ficar estagnada esperando o momento certo ou estar pronta para não errar, né? Pode ser que tem pessoas que estão aqui me ouvindo e vão dizer, mas eu não tenho problema com isso. Ok, mas se souber alguém que tem, passa o vídeo adiante, tá bom? Então, hoje seria mais ou menos isso. Porque olha só, uma criança, por exemplo, desde bebezinhos, crianças não têm medo. Elas não sabem o que é o medo, assim, em si. Elas não têm limitações na mente, na verdade, né? Porque quando ela vai aprender a caminhar, por exemplo, se ela tivesse as limitações, ela não caminharia, porque ela vai cair, vai levantar, vai cair, vai levantar, até achar o jeito certo de dar os passos, né? Óbvio que a gente não quer cair muitas vezes, né? Mas, assim, é olhar por esse lado de experienciar mesmo a vida e, né, seguir adiante e enfrentar mesmo, ir com medo mesmo, ir com dúvida mesmo, porque aí a gente cresce, engrandece e vai surgir outras situações e você vai enfrentar de novo. Então, a dica de hoje é vai com medo mesmo, porque ele vai existir, e pensa em você, né? Como o vídeo anterior, quem não assistiu, vou deixar o link aqui, né? Se não eu por mim, quem por mim? Se não agora, quando? E se não for só eu, se fosse só eu, o que eu faria, né? Então a gente está muito preso a opiniões alheias, a críticas alheias e acaba não fazendo por nós mesmos, tá bom? Um beijo no coração de cada um, espero que eu tenha colaborado um pouquinho mais com vocês. Até mais!